você pensa que os adolescentes gostam de contrariar os pais, detestam estudar e se iniciam em sexo e drogas muito cedo, você está redondamente enganado. Quem garante é a especialista Tânia Zaguri. Ela realizou mais de 900 entrevistas em todo o país e o resultado está publicado num livro que revela a verdadeira personalidade do adolescente brasileiro. Durante 2 anos, a educadora e filósofa Tânia Zaguri pesquisou sobre os adolescentes brasileiros. Ela acaba de lançar esse livro, O Adolescente por Ele Mesmo, onde todo esse trabalho vai ajudar pais e educadores à orientação desses jovens. Tânia, dizem que os adolescentes são alienados politicamente. O seu trabalho pesquisou também esse tema. Como é que o adolescente se vê dentro da política? Bem, realmente a política foi uma das coisas que a gente procurou avaliar, porque houve o fenômeno recente dos caras pintados, né? E a gente queria realmente verificar se isso é uma realidade. E a gente teve a surpresa bastante positiva, boa, né? De ter o seguinte resultado: dos 943 entrevistados, nós tivemos 69% que declararam que acompanham o que acontece na política, né? E sendo que apenas 31% não está interessado em política de forma nenhuma. E isso mostra que, na verdade, o adolescente não é totalmente alienado. Claro que essa geração, ela digamos, comparativamente com a geração dos anos 70, ela é menos interessada politicamente. Os pais temem que os filhos entrem no mundo das drogas nessa época da adolescência? Sem dúvida nenhuma, os pais têm razão de se preocupar com as drogas, porque há um aumento de consumo bastante grande. Mas a gente teve a ocasião de ver no nosso trabalho que a coisa está muito menos perigosa, por exemplo, do que a mídia tem mostrado, né? Isso nos deixou bastante satisfeitos, porque, por exemplo, a droga ilícita mais usada é a maconha, e apenas 7,2% dos jovens utilizam. Eu digo apenas, embora seja um número bastante alto, mas se a gente for comparar, por exemplo, com o álcool, que 56,4% dos jovens afirmou fazer uso frequente do álcool, então isso mostra que muitas vezes a gente está se preocupando com cocaína, com crack, e na verdade o que está mais ameaçando o jovem é o alcoolismo. Inclusive porque a causa-morte mais frequente nessa faixa etária é a morte em acidente de trânsito, muitas vezes porque eles se alcoolizam e depois dirigem. Então, eu acho que é importante a gente estar, como pais e educadores, voltados para essa realidade. E sem dúvida também para as drogas ilícitas, né? Mas sabendo que, por exemplo, cocaína, apenas 1% dos jovens entrevistados afirmou utilizar. O crack é apenas 0,3%. Então, existe um percentual de jovens que está se drogando, sim, mas não do jeito que às vezes a gente fica apavorado como pai, como educador, achando que todo mundo está usando tudo, né? Que está uma loucura, uma coisa desvairada. E, na verdade, o nosso estudo mostrou que não é bem assim. E como é que o adolescente vê o sexo? Bom, existe muito mais liberdade sexual nessa geração, evidentemente há um progredir em relação a isso a partir da geração dos anos 60, né, que teve a famosa revolução estudantil e sexual também, mas a gente pode perceber que o jovem não é promíscuo, ele começa a sua vida sexual em torno dos 13, 14 anos, não todos, tanto que nós temos um grande número de adolescentes com 18 anos na nossa pesquisa que ainda não tinha nem iniciado sua vida sexual. Então, é cerca de 35% que começa a sua vida sexual em torno de 14, 15 anos, mas nós temos também 60 e poucos % que não tinham ainda vida sexual ativa, né, nessa faixa etária. Mas, Tânia, como é que o adolescente hoje em dia tem a sua primeira iniciação sexual? Então, isso é uma das coisas que é diferente. Eles não têm primeiro aquela coisa de com 14 anos, como era muito comum nas gerações passadas, o pai levar com prostíbulo, principalmente com os rapazes, né? Já é uma coisa assim comuníssima, né? Então, ele tinha que provar, né, a sua masculinidade. E às vezes ele não estava nem ainda pensando nisso, não estava nem motivado para isso, isso causava uma série de problemas. O nosso estudo mostrou que a iniciação sexual ela é feita geralmente com uma namorada,
né? Ou com uma amiga, né? É muito pequeno o número de jovens que ainda inicia sua vida sexual através da procura de pessoas, digamos assim, profissionais, das prostitutas. Drogas, sexo e rock and roll. Qual é o tipo de lazer que os adolescentes preferem, segundo a sua pesquisa? O campeão na preferência dos adolescentes é a música. Eu acho que isso também é um dado muito positivo que a nossa pesquisa mostrou, né, na medida em que a música é uma coisa altamente positiva, né? A não ser em casos, em raríssimas exceções, a música pode fazer algum mal. Por exemplo, se você ouve com aquele nível de som que realmente pode provocar algum problema de audição, mas fora disso, a música é o lazer preferido, seguido da televisão e de bater papo com os amigos. Quer dizer, o nosso adolescente é muito mais maduro, né, do que a mídia costuma dizer, né? E como é que o adolescente vê a sua própria família? E a gente pode, no capítulo em que o jovem avalia a família, o índice de aprovação da família foi muito mais positivo do que negativo. Então eu acho que isso mostra aos pais que eles devem continuar o seu trabalho, perseverando e sabendo que às vezes, por mais que o adolescente pareça agressivo ou contra tudo que você está dizendo, isso pode ser só uma aparência.